Olá, gente, sejam muito bem-vindos à nossa leitura bíblica diária, o nosso plano bíblico anual. Hoje é o nosso dia de número 204 do nosso plano de 365 dias. Vamos seguir, vamos em frente, firmes e fortes no nosso propósito. Hoje a gente conclui as cartas de João, seguiremos nas cartas gerais, ainda falta a carta de Judas, amanhã, se Deus quiser. Vamos concluir essas cartas gerais, tá bom? Então, quero trazer para vocês hoje a visão panorâmica dessa terceira carta, já que é uma carta bem pequena também, vale a pena a gente conversar um pouco mais sobre isso, mas antes vamos fazer uma oração. Senhor, te louvo, te agradeço, Pai. Agradeço ao Senhor por esse clube de leitura, por cada pessoa que está acompanhando conosco neste momento e também a gravação. Louvo, agradeço ao Senhor por esse dia, Pai. Obrigado, Senhor, por ter chegado até aqui, pela força que o Senhor tem nos dado, pela saúde, disposição, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Obrigado, Senhor. Dai-nos discernimento para que possamos mais uma vez ler e interpretarmos os textos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu focar aqui na leitura e na visão panorâmica. Depois a gente dá uma olhada aí nos comentários de vocês. Bom, finalzinho da Bíblia, terceira carta de João. Terceira carta de João. Vamos falar um pouco sobre ela, né? Antes de começarmos a leitura. Bom, essa carta, ela também é bem pequena, uma das menores, menor livro do Novo Testamento, e ela mantém aquele tom amável, né, de João, mas direciona a carta a um cunho administrativo desta vez. Nessa carta, João procura encorajar um homem chamado Gaio, que talvez era um pastor sob a sua supervisão, e a carta apresenta principalmente conselhos positivos, mas também adverte contra um líder que estava sedento de poder. O nome dele era Diótrefes. E a verdade, né? O amor e a bondade de Deus são os temas predominantes aqui nessa carta. Sobre o autor, bom, já sabemos, né? É o mesmo de 1º e 2º João, é também quem escreveu o 4º Evangelho de João. Um contexto histórico, o mesmo contexto da segunda carta, né? Como nós falamos ontem, ali a parte introdutória é a mesma, e nós vemos que essas duas breves cartas, tanto a segunda como a terceira, elas são descritas como se fossem irmãs, como se fossem bem semelhantes mesmo. No entanto, há algumas semelhanças que são significativas e merecem algumas notas, né, nessas duas cartas. Por exemplo, o destinatário, da mesma forma que na segunda carta o destinatário era alguém que ele dizia que ama na verdade, a terceira carta também ele fala para alguém que ama na verdade. Na verdade não é que eu te amo de verdade, não, é na verdade, na palavra, tá? Os destinatários das duas cartas constituíam um motivo de grande alegria para João. Ele fala isso tanto na segunda carta, versículo 4, na terceira carta, versículo 3. Eu vou mandar anotado para vocês as referências, tá? Ele fala que eles estavam andando na verdade, ambos, tanto na segunda carta como na terceira carta. João diz que tem boas notícias de ambos também, por isso que a gente fala, são cartas que parecem irmãs, só muda aí alguns personagens. As duas cartas também têm uma advertência, e nas duas cartas João fala que deseja vê-los pessoalmente. Estou escrevendo agora com tinta e papel, mas eu quero vê-los pessoalmente. E por fim, as duas cartas transmitem saudações de outras pessoas, né? Na segunda carta ele fala, estou enviando saudações das pessoas que estão aqui, e na terceira carta também a mesma coisa. O propósito para esse livro ser escrito. A terceira carta de João
é uma carta pessoal e gira em torno de 3 indivíduos. Gaio, que é o destinatário da carta, possivelmente um pastor que ele liderava. Diótrefes, que era o causador de problema naquelas alturas. Ele é aquele que queria ser mais que os outros, né? Aquele que queria exercer a autoridade a qualquer custo. E também Demétrio. Então, Gaio, Diótrefes e Demétrio. Demétrio era provavelmente o portador da carta, tá? A gente vai ler isso e vai entender também. O propósito da carta era dar uma palavra de exortação a Gaio, encorajá-lo a não imitar o mau exemplo de Diótrefes, tá? Com isso, Gaio devia continuar o bom trabalho que ele já estava fazendo e receber apoiadores, missionários itinerantes que passariam por ali. Inclusive, João dá a orientação de que ele deve receber e apoiar não apenas no sentido de dizer, legal, que bom você está aqui. Não, apoiar no sentido de sustentar financeiramente os missionários itinerantes que passariam por ali. Essa carta contribui com toda a Bíblia, contribui com toda a igreja, porque ela traz também uma instrução apostólica e ela vai salientar as convicções centrais, onde ele vai falar sobre amor, verdade e fidelidade, tá? Amor, verdade, fidelidade e também o testemunho da igreja. 4 convicções centrais da igreja cristã: amor, verdade, fidelidade e testemunho. Ele também testifica a centralidade de Deus na fé apostólica, né? A fé apostólica tem como Deus no centro. Ele não menciona o Espírito Santo e Jesus diretamente, especificamente ele não fala Jesus e Espírito Santo, tá? Mas quando se fala sobre verdade, nós sabemos que verdade se refere, né, a Jesus. Todavia, na visão do escritor, Jesus e o Espírito Santo não entra ali de forma escrita, mas sem dúvida ele está incluindo Jesus e o Espírito Santo quando faz uma referência a Deus, quando faz uma referência à verdade. A Trindade com certeza está em tudo, tá? Então vamos ler a nossa carta, pequena, breve, porém não menos importante. Versículo 1, 3 de João, versículo 1. O ancião ao amado Gaio. Então, de João para Gaio, a quem amo em verdade. Amado, eu desejo acima de todas as coisas que tu possas prosperar e em boa saúde, e que também a tua alma prospere, porque me alegrei grandemente quando os irmãos vieram e testificaram da verdade que há em ti, e como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedeste fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Estes foram testemunhas da tua caridade diante da igreja, os quais, se conduzires em sua jornada de maneira piedosa, farás bem. Então, esse conduzires em sua jornada e a caridade dele inclui não apenas a provisão, não apenas as felicitações verbais. Olha, seja bem-vindo, vai na casa de fulano, de Beltrano, sabe? Então, os missionários que passavam por ali, e muitas vezes até estranhos que passavam por ali, mas como sendo a igreja, Gaio acolhia. E João está falando, olha, você procede muito bem se você conduzi-los dessa forma piedosa, não apenas com felicitações, mas com provisões físicas e financeiramente, acolhendo e apoiando financeiramente. Esses trabalhadores a serviço do Senhor mereciam ser apoiados de maneira piedosa, como se estivesse fazendo para o próprio Deus.
porque eles estavam fazendo a obra de Deus. Vocês se lembram que Jesus, quando comissionou os seus discípulos, lá em Mateus, capítulo... Deixa eu conferir se é 9 ou 10. Espera aí. Mateus, capítulo... creio que é 10. Eu vou mandar depois anotado. Mateus 10. Isso, ó. Ele chamou aqui os 12, versículo 5. Ó. Deu a ordem a eles para irem. Deu a ordem a eles para irem. E aí, olha só. Ó, curar os enfermos, purificar os leprosos, tal. Versículo 9. Não provisioneis ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para a sua jornada, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bordões, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Veja, lembra que ontem a Silvia colocou nos comentários que o apóstolo Paulo não recebia salário? Sim, eu disse por um período, por estratégia evangelística, tá? Mas a ordem de Jesus foi: não leva ouro, não leva prata, não leva alforje, carteira, não leva roupas, calçados, nada, porque digno é o trabalhador do seu salário. Onde vocês forem, vocês serão acolhidos, bem recebidos, e vocês vão receber por estarem trabalhando para a obra do Senhor. Em qualquer cidade, aldeia que entrar, enfim, veja lá se tem alguém que é digno e você se hospede ali, saúde, fique ali, enfim. Então, quando aqui na carta de João a Gaio, na 3ª carta, ele fala, olha, se você conduzi-los de maneira piedosa farás bem, é sobre isso que ele está falando. Acolha aqueles que fazem a obra de Deus, ajude, patrocine, invista em missões. Aliás, abro um parênteses aqui para agradecer a todos vocês, que apesar de estarem em um plano de leitura bíblica anual gratuito, vez ou outra me mandam uma mensagem lá no particular e nos ajudam na missão. Que Deus multiplique, Deus abençoe muito na sua vida, tá? Nós somos vocacionados e vivemos para isso, não temos um trabalho à parte. Sou 100% dedicado à pregação do Evangelho e não estou preocupado, porque eu acreditei no que Jesus falou, agarrei essa missão de não levar nada, de não me preocupar com nada, e não tem me faltado nada para a honra e glória do nosso Deus. Muito obrigado, tá? Então, veja, ele disse que ele faria muito bem, tá? Fazendo isso. Porque pelo seu nome seguiram adiante, pelo seu nome, né? Em nome de Deus, né? Quando ele fala assim, ó, se conduzires em sua jornada de maneira piedosa farás bem, é porque João está dizendo que eles estão trabalhando em nome de Deus, porque pelo seu nome seguiram adiante. Nada tomando dos gentios, não precisaram de nada dos gentios, porque Gaio provia para eles. Portanto, devemos receber aos tais, para que sejamos cooperadores da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que ama ter preeminência entre eles, não nos recebe. Por isso, se eu for, lembrar-me-ei dos feitos que ele realiza, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então esse Diótrefes era um camarada malicioso, semeador de contenda, não recebia quem vinha de fora, só ele queria ser o preeminente, só ele queria pregar, só ele queria falar. E João está falando, quando eu estiver aí, eu vou me lembrar dessas coisas. Amado, não sigais o que é mal, mas o que é bom. Ou seja, Gaio, não segue o exemplo de Diótrefes, não. Mas aquele que faz o mal não viu a Deus. Demétrio, porém, tem bom testemunho da parte de todos os homens e da parte da própria verdade. Sim, e também nós testemunhamos, e vós sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Eu tinha muitas coisas para escrever, mas não irei escrever-te com tinta e pena. Mas acredito que ver-te-ei brevemente, falaremos face a face. Paz seja contigo. Nossos amigos te saúdam, saúda os amigos por nome. Bom, a gente vai ficando por aqui, graças a Deus, mais um livro concluído, mais uma sessão de cartas, desta vez a carta de João. Amanhã a gente se encontra, se Deus quiser. Um abraço de fé e força, gente.
Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço pela oração de todos vocês. Orem por mim, que eu estou orando por vocês. Tchau, tchau.